E aí galera, o vídeo de hoje vai ser assim mais ou menos igual uma selfie, tipo uma selfie, né? E o que eu tenho pra conversar com vocês hoje é algo, como pode, é mais ou menos isso, como pode alguém ser filho e ter um pai bom, um pai amoroso, que quer estar presente na vida do filho, que quer se revelar para o seu filho e esse filho não conheceu o pai. É, um tempo atrás, eu evangelizando em um interior, né? A gente estava lá evangelizando o interior inteiro e eu cheguei em uma determinada casa e conversando com uma senhora, eu comecei a falar que Deus, o quanto Deus é bom, que Jesus ama todos nós, filhos dele, que ele morreu por nós. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, até que eu cheguei em uma parte que eu disse que eu conheço o meu pai, que eu conheço o meu amigo, que eu conheço Jesus Cristo, né? E ela olhou para mim e disse assim: "Não, você não conhece". Aí eu disse assim: "Conheço". Ela disse: "Conhece não". Eu disse: "Por que que eu não conheço?". Ela disse: "Porque não tem como tu conhecer ele. Não tem como tu ver ele. Como que tu vai conhecer se tu não vê ele? Se Aí eu disse assim: "Eu conheço ele". Só pode estar achando assim meio estranho, pode até ser loucura, mais ou menos assim, não foi exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, né? Eu disse que eu conheço ele e que ela também poderia conhecer ele. E que se ela quisesse conhecer ele, quando eu saísse de lá, era só ela falar com Deus assim: "Senhor, entrou um jovem aqui, um jovem meio louco, e ele me disse que te conhece. E se isso verdadeiramente é possível, eu também quero te conhecer". E aí eu falei do amor de Jesus para aquela mulher, falei do amor de Deus, falei para ela que eu conhecia ele e ela mostrou para mim que ela não conhecia o pai dela, que ela não sabia que ela poderia conhecer a ele. E aí eu ensinei para ela como conhecer, a buscar a presença do Pai, a retornar para a presença do Pai. E aí a gente fala do filho pródigo, daquele filho que estava na presença do Pai e ele decidiu sair da presença do Pai. O pai dele era bom, amoroso, tudo que ele queria era o melhor para o filho dele, tudo que ele queria era viver com o filho dele e que o filho dele vivesse com ele, mas aí o filho quis viver uma vida independente, longe do Pai. E isso gerou um certo desconforto e ele chegou até a desconhecer o pai dele. Quando ele voltou para a casa do pai dele, o pai dele estava esperando ele para restituir tudo aquilo que ele tinha perdido, para colocar a aliança de novo no dedo dele de compromisso, de fidelidade. Mas o pensamento dele não era mais um pensamento de filho. Ele veio para a casa do pai como alguém que queria. Ele disse que o pai dele, até os empregados do pai dele comiam melhor do que ele lá fora. E aí ele veio para casa do pai para trabalhar para o pai, ou seja, ele voltou para casa do pai, mas ele não sabia que ele ainda era filho e que o pai dele o amava e que o pai dele queria perdoá-lo e que o pai dele queria restituir tudo aquilo. Ou seja, o pecado nos tira, ele causa uma cegueira tão grande a ponto da gente chegar a não conhecer o nosso pai. Mas aí Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amigo, Ele está esperando por nós, para Ele se revelar para nós, para que Ele mostre quem Ele é verdadeiramente. E o vídeo de hoje é para que você não venha perder essa oportunidade, sabe? De conhecer o seu Pai. Existem vários órfãos aí no mundo. E se você for perguntar para eles como eles se sentem, se eles queriam conhecer o pai deles, se eles queriam viver com o pai deles, a resposta vai ser sim. Eles vão dizer que eles sentem um vazio por causa da ausência do pai. Você é filho de Deus, e você tem um pai, e esse pai não quer te deixar órfão, ele te ama, quer assumir a paternidade dele como pai, e quer viver ao seu lado, e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Não perca essa oportunidade.